Eu queria, nesta madrugada, falar um pouco a respeito de libertação e liberdade. Amém? Libertação e liberdade. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 1, versículo 8 a 14. Êxodo, capítulo 1, versículos 8 a 14. Quem achou aí? Amém. Está escrito assim: e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. Vamos ao capítulo 2, versículo 23. E aconteceu que depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Glória a Deus. Olha, acredito que muitos de vocês conhecem essa história, que fala da escravidão de Israel no Egito. Os israelitas, filhos de Jacó, eles ficaram ali no Egito, e enquanto José era vivo, a vida deles foi maravilhosa, mas depois da morte de José, eles foram escravizados e passaram a sofrer muito. E o que aconteceu? Eles clamaram ao Senhor, e aqui está escrito que Deus ouviu o seu clamor. E você clamou ao Senhor hoje? Então Deus ouviu o seu clamor. Glória a Deus. E o que esses israelitas precisavam? Eles precisavam de libertação. Eles precisavam ser livres daquela escravidão no Egito. E o que Deus fez? Deus levantou um homem chamado Moisés. E este homem, ele seria usado para libertar o povo de Israel que estava no Egito. Quando Moisés completou 40 anos, ele, andando ali pelo Egito, ele viu que um egípcio estava maltratando um israelita. Então Moisés tomou uma iniciativa e matou aquele egípcio. Moisés tinha aquele desejo de libertar o seu povo, mas não seria daquela forma. Moisés estava agindo errado. Não seria assim que Deus haveria de libertar o seu povo. De cara nós aprendemos algumas lições. Moisés, mesmo sendo chamado por Deus, mesmo sendo escolhido por Deus,
estava fazendo tudo errado. Então isso pode acontecer conosco. Mesmo sendo chamados e escolhidos, podemos estar fazendo errado. Outra coisa, Moisés, ele ainda precisava de ter um encontro com Deus. Ele matou o egípcio, aqui em Êxodo capítulo 2, e ele teve um encontro com Deus em Êxodo capítulo 3. Ele precisava de ter um encontro com Deus, ele precisava de aprender sobre o propósito de Deus. Então é por isso que nós também precisamos de ter os nossos encontros com Deus, e por isso que nós precisamos aprender muito com o Senhor, para que então possamos exercer o ministério que Ele tem para nós, amém? Então nunca pense que você já sabe, que você já está pronto. Não, pergunte: Senhor, o que mais eu tenho que aprender? Olha que aqui tem muito para você aprender. Aprenda, clame ao Senhor. E um detalhe muito interessante é que não é Moisés que liberta o povo, é Deus que liberta. Isso é um detalhe muito importante, porque Moisés, ele imaginava que ele podia fazer alguma coisa. Então, quantas vezes você, como um servo de Deus, como um líder, quem sabe na juventude da sua igreja, ou como um pastor, você acha que você que vai resolver o problema, mas na realidade quem vai resolver é Deus. Nós precisamos ter essa consciência de que nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Não é Moisés que liberta, é Deus que liberta. E como seria essa libertação? Como que Israel poderia sair do Egito? A gente poderia imaginar algumas alternativas. Primeiro, eles podiam fugir do Egito. Difícil, né? Por quê? Porque o Egito tinha o exército mais poderoso da terra naqueles dias. Como que os israelitas poderiam fugir? Então vamos guerrear contra o exército de Faraó? Sem chance. Então vamos negociar com Faraó. Foi o que Moisés tentou fazer. Moisés compareceu diante de Faraó várias vezes para negociar, mas a negociação nunca deu certo. Então o que aconteceu? Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. Mas vocês sabiam que não foram as pragas que libertaram o povo? Não. Aquelas pragas, elas foram uma oportunidade para Deus revelar-se aos egípcios, revelar-se a Faraó, revelar-se a Moisés, revelar-se aos israelitas, mas não foram as pragas que libertaram Israel. Mas sabe quando Israel foi liberto? Naquele dia em que o cordeiro foi sacrificado. Olha que maravilha, que figura extraordinária da nossa salvação através de Jesus Cristo. Ali em Êxodo capítulo 12, naquele dia quando cada família sacrificou um cordeiro e passou sangue nos umbrais da porta, naquele mesmo dia Israel saiu do Egito. Que maravilha! Israel finalmente estava livre, a libertação aconteceu, aleluia! Esta foi a minha introdução, para agora entrar em questões muito importantes sobre libertação e liberdade. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa quer libertação, mas tem uma noção de liberdade totalmente equivocada. Então, o povo de Israel foi liberto, o povo de Israel foi livre. E para quê? Afinal, que liberdade seria essa?
Será que foi assim? Olha, vamos supor que vocês são o povo de Israel. Então já pensou se foi assim? E Moisés chegou para o povo e falou: olha, vocês estão livres, agora vocês fazem o que vocês quiserem. Foi isso? Não. Agora vocês vão para onde vocês quiserem. Foi assim? Não, não é essa liberdade que Deus propõe. Preste bastante atenção. Cada um vai para onde quiser. Um vai para a França, outro vai para a Inglaterra, outro vai para o Brasil, outro vai para os Estados Unidos. Todos marchando para Canaã. Todos para Canaã. Essa liberdade que Deus trouxe para Israel não era uma liberdade individualista, em que cada um faz o que bem entende. Não é assim a liberdade que o Senhor nos oferece. Não, todos marchando para Canaã, temos todos o mesmo destino. A nossa liberdade não é uma autonomia absoluta, de forma alguma, porque aqueles homens deixaram de ser escravos de Faraó para serem servos de Deus. E esta é a nossa condição. Nós deixamos de ser escravos de Satanás, não para vivermos da maneira como bem entendermos, mas para sermos servos do Deus Altíssimo. Então pense bem em qual é o seu conceito de liberdade após ter sido agraciado pela libertação de Deus na sua vida. Que liberdade é essa? Lá em Romanos 6,18 está escrito que, libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Glória a Deus. Israel sai do Egito, ali em Êxodo capítulo 12. Somos livres, somos livres, somos livres, somos livres. E aí vem Êxodo 20 e Deus fala: vem cá, não terás outros deuses diante de mim. Você é livre? Sim, mas nem tanto. Não furtarás, não adulterarás, honra teu pai e a tua mãe, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Você é livre, mas nem tanto assim. Mas o Senhor está me prendendo. Não, o Senhor está te protegendo. Te protegendo. Então, a sua liberdade vai até onde os mandamentos de Deus começam. Isso é ruim? Não, isso é a sua salvação, é a minha salvação. Eu costumo dizer que os mandamentos de Deus, eles podem parecer restritivos, mas eles são como uma cerca à beira do abismo. Ô cerca abençoada, que cerca maravilhosa. E aí você fica assim: não, mas Deus está querendo me oprimir? Não, Ele está guardando a sua alma. Existem alguns tipos de liberdade que acabam nos aprisionando. Cuidado, cuidado com a liberdade que você vive nela. Porque tem pessoa que é tão livre, é tão livre, é tão livre, é tão livre que acaba preso. Não é assim? Por que as prisões estão superlotadas? Porque eram pessoas tão livres que fizeram bobagem. Tem liberdades que levam às prisões. Uma pessoa se acha muito livre para ir onde bem entende, mas talvez não seja tão livre para voltar. Cuidado. A pessoa se considera muito livre
para começar muitas coisas, mas pode não ser tão livre para acabar com aquilo. As pessoas se acham muito livres para entrarem em muitos lugares e situações, mas talvez não sejam tão livres para sair. Então tome cuidado, tome cuidado. Sabemos que a vida humana é uma busca constante pela liberdade. Não é assim? A primeira prisão do ser humano, você sabe qual que é? É o berço. Até grades ele tem. Não é verdade? Primeira prisão. E aí o bebê, ele vai ficando esperto, ele começa a traçar planos de fuga, né? Aí quando ele consegue se livrar do berço, ele já quer subir na mesa. Misericórdia. É sempre uma busca pela liberdade. Daí a pouco, tudo bem, ele não precisa do berço mais, mas ele já quer ir para a rua sozinho, misericórdia. Aí ele cresce, né, e chega numa idade que ele pode ir para a rua sozinho, não quer voltar no horário, misericórdia. Por quê? É porque a nossa vida é assim, a gente está sempre em busca de liberdade, 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 e parece que nunca é suficiente. Então, a pessoa cresce e acha que é tão livre, que um homem agora vai virar mulher. Não, isso não existe. Isso não existe. Não é? Mudança de sexo é falsidade ideológica. Isso não existe. Eu só acreditarei que um homem virou mulher quando ele tiver útero e ovários. Isso não existe. Ou então uma mulher querer virar homem. Isso não existe. A pessoa está indo além da liberdade que Deus estabeleceu. Ou a pessoa quer ter relacionamentos de todo tipo, não é? Relacionamentos sem limite. Essa não é a liberdade que Deus nos oferece. Mas porque Deus é mau? Não, Ele está te protegendo. Ele está te protegendo de uma desgraça enorme na sua vida. A busca pela liberdade, ela é legítima, mas não existe liberdade absoluta. Guarda isso. Não existe liberdade absoluta. Se você já cresceu, e aí você começa a namorar, quer dizer, você já perdeu um pouquinho da sua liberdade, né? Conquistou tanta liberdade, agora começou a perder. Aí você casou, perdeu mais um pouquinho da sua liberdade. Aí não adianta você querer viver casado como se fosse solteiro, né? Porque não existe liberdade absoluta. Agora, a pessoa que quer ser livre demais, ela vai enfrentar problemas sérios na vida, porque ela não vai assumir compromissos, ela vai fugir de responsabilidades, ela não vai aguentar parar no emprego, porque tudo para ela é prisão. Então, você quer o exemplo de uma pessoa muito livre, um mendigo solteiro. Não é verdade? Então não queira liberdade absoluta, você precisa de ter vínculos, você precisa criar raízes, igual a pessoa que não para em igreja nenhuma, não cria raiz em lugar nenhum. Você precisa criar vínculos, criar raízes, você precisa de compromissos, você precisa de responsabilidades, e isso tudo é contrário a um conceito de liberdade absoluta. E quantas pessoas estão presas, né? Estão como os israelitas ali no Egito,
Quantos estão presos? Presos por terem usado mal a sua liberdade. Então, eram tão livres que começaram a fumar um cigarrinho, depois não conseguem parar mais. Eram tão livres que começaram a beber uma bebida alcoólica. Eram tão livres que começaram a usar drogas. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui falando de um Deus que liberta. Ele liberta. Precisamos dessa libertação, mas precisamos ter um conceito correto de liberdade. Que tipo de liberdade nós queremos? Muitas pessoas estão escravas do sexo ilícito, escravas da prostituição, do adultério. Mas o Senhor, Ele pode te libertar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus disse, lá em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele também disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós só não podemos ter uma ideia errada de liberdade. Que tipo de liberdade nós queremos? Uma liberdade sem leis, sem regras, sem autoridade sobre nós? Não é o que Deus nos propõe. Então, qual o propósito dessas colocações? Um alinhamento da nossa mentalidade com a mentalidade de Deus. O propósito é este. Ele não nos oferece uma liberdade sem a autoridade dos pais, ou sem a autoridade do governo, ou sem a autoridade dos líderes espirituais. Não! Não é assim, ó, cada um por si e Deus para todos. Não é assim. Portanto, o que nos resta? Aceitar a proposta de Deus para nós, a liberdade que Ele nos oferece. Eu costumo dizer que nós somos livres como cristãos, assim como um passageiro de um navio. O passageiro, ele está ali no navio, ele pode ir para o lado que ele quiser, não pode? Ele pode andar para trás? Pode. Ele pode ir da proa para a popa da embarcação, ele pode descer ao porão, ele pode subir no mastro do navio, e ele pode andar em círculos, mas enquanto isso, ele está sendo levado pela vontade do capitão. Não é verdade? Que a nossa vida também seja assim. Eu tenho toda a liberdade dentro dos limites que Deus me deu. E é a melhor coisa, é o melhor a se fazer, é viver dentro dos limites de Deus para nós. E para terminar, eu queria ler aqui em Isaías capítulo 61, uma passagem que o próprio Jesus citou em Lucas 4. Ele chegando na sinagoga, ele pediu o livro do profeta Isaías e leu esse texto que está no capítulo 61, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar
acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aleluia. Então Jesus veio, essa palavra aqui é uma profecia sobre Jesus. Ele veio para dar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Portanto, se existe ainda aqui entre nós alguém que está cativo, que está preso pelos vícios, preso pela culpa, preso pela depressão, olha, Jesus, Ele quer te libertar hoje. Esta é a mensagem do Evangelho, para que você seja não uma pessoa solta no mundo, mas seja um servo de Deus, um servo de Deus em nome de Jesus, amém? Convido vocês a se colocarem de pé. Já foi feito o apelo aqui agora há pouco, e muitos vieram aqui à frente, mas eu estarei orando, e se ainda houver alguém aqui que quer uma libertação, e que ainda não fez um compromisso com Jesus, então você ainda tem a oportunidade de vir aqui à frente para receber essa oração neste momento. Então, se for o seu caso, você pode vir enquanto eu oro. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.